Eu quero convidá-los a abrir então no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas. Eu vou ler a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ouça com atenção, ouça com fé a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao Senhor: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Vamos orar? Senhor, fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Vem com o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos sair daqui nessa manhã com a convicção em nosso coração de que a Tua palavra falou aos nossos corações. Ó Deus, não permita que nada venha a atrapalhar desse momento tão especial de meditarmos, nos alimentarmos da Tua palavra. Fale conosco, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando falo e penso sobre oração, eu sempre lembro da minha mãe. Talvez alguns irmãos, não sei se no último dia que os irmãos estavam lá, ouviram eu falando isso. Mas eu tive o prazer de nascer num lar cristão. Meus pais, meu pai é pastor também. Por algum tempo eles foram missionários. E até meus 17 anos eu convivi com meus pais. Né? Depois eu fui para o seminário com 17, finalzinho dos 17 anos, fui para o seminário e desde lá então não tive esse convívio. Mas há 7 anos atrás minha mãe faleceu.
E sempre eu lembro da minha mãe quando eu penso em oração. Porque minha mãe, ela deixou um legado para mim, para o meu irmão, para a minha família, né, de certa forma, muito grande sobre oração. Porque todas as vezes que nós entrarmos na cozinha e minha mãe estava lá preparando alguma coisa na cozinha, ou quando ela estava fazendo qualquer outro tipo de serviço, minha mãe ficava orando. E eu lembro que quando eu entrava na cozinha, e essa minha lembrança de infância e adolescência, de repente minha mãe ficava lá: Deus, será que eu ponho mais sal? E Deus, será que está bom do sal? Deus, eu ponho mais água para o arroz? Deus, e aí eu ficava, mãe, tá falando com quem? Eu falei, eu estou orando. Eu falei, mas mãe, aí ela falou assim, filho, é o tempo todo a gente tem que orar. E aí ela falava, meu relacionamento com Cristo, meu relacionamento com Deus, o tempo todo. E aí a gente entrava depois na cozinha e falava assim, eu acho que tá bom, não tá, Deus? Eu acho que eu posso desligar esse arroz, né? Aí depois ela, será que esse suco tá bom? Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de suco. E em tudo que ela fazia, o tempo todo ela estava em oração. E ela sempre falava, orar em todo o tempo. E hoje o texto vai nos fazer pensar um pouco sobre oração. E eu espero que ao sairmos daqui nós possamos ser desafiados, todos nós aqui nessa manhã, a olharmos para a nossa vida de oração, a vermos como nós temos lidado com essa questão, como nós temos colocado isso, né, essa disciplina espiritual nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas para a gente, antes de entrar propriamente no texto, é bom a gente ver o contexto. Eu sempre falo que olhar para o texto sem olhar para o contexto, a gente tem um sério problema de errarmos na interpretação. E quando nós olhamos para o contexto, a gente percebe que Zacarias era, o texto até informa para a gente, né, era um sacerdote da descendência de Abias, vemos isso lá, depois você pode observar lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas 24:10. E todo descendente direto do Arão era automaticamente sacerdote. Né? E a gente percebe que quando a gente dá uma olhada, eles estavam divididos em 24 seções. Vemos isso lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, de 1 ao 6. Só na Páscoa, no Pentecostes, também na festa dos tabernáculos, é que serviam todos. Somente nesse período eles serviam todos. Durante o resto do ano, cada grupo servia ali 2 semanas. Então, os sacerdotes, a gente percebe que amavam o seu trabalho, e eles amavam o serviço, e eles esperavam ansiosos por esse momento do serviço que eles teriam que fazer. Era uma tarefa suprema que eles tinham para as suas vidas. Alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que havia cerca de 20 mil sacerdotes, e portanto havia quase 1.000 em cada seção. Olha a quantidade de sacerdotes, de modo que dentro delas as tarefas se realizavam em grupos. Então a forma de serviço e a forma como eles faziam. E era muito possível que muitos sacerdotes não tiveram o privilégio de queimar o incenso, né, no templo, em toda a sua vida. Mas se a qualquer um deles lhe tocasse a sorte de fazê-lo, como foi o caso aqui de Zacarias, que teve a sorte de fazer e de servir dessa forma, foi um prazer, um privilégio, algo grandioso para Zacarias. Algo tão desejado e algo tão sonhado, que era servir e poder então queimar o incenso. Havia muitos sacerdotes, mas só um templo, e por isso a ideia dos turnos de trabalhos eram necessários, porque todos os sacerdotes, para eles terem o privilégio então de servir dessa forma e fazer dessa forma, né, o incenso no templo, ou pelo menos ter a oportunidade de ser sorteado ali para esse fim específico. E aí a gente olha para o texto que nós lemos, e o texto traz a informação de que Zacarias estava em Jerusalém para o seu serviço de período anual, de 2 semanas de serviço ali como sacerdote. E aí, naquele ano,
recebeu a maior de todas as honras. Zacarias foi escolhido para oferecer o incenso sozinho lá no templo. Ele foi escolhido. Um privilégio servir dessa forma. E foi nesse dia, então, que o anjo Gabriel aparece para Zacarias. Nesse dia tão festivo para Zacarias, uma oportunidade de poder estar ali servindo, queimando incenso. Zacarias, então, recebe a mensagem do anjo Gabriel, um recado do céu para ele e para a sua esposa Isabel. E eu quero que nós possamos pensar nessa história nessa manhã e assim trazermos algumas lições para as nossas vidas e pensando sobre essa família, sobre a família do pacto, da aliança e algumas implicações para nossas vidas e pensando e fazendo uma ponte com relação à oração. Mas começando, eu quero dividir em 3 partes, mas a primeira parte eu quero pensar com os irmãos de que as dificuldades são uma realidade para o povo da aliança. Primeira coisa, as dificuldades, as adversidades, elas são uma realidade para o povo da aliança. Zacarias, Isabel, era um casal piedosos. O texto diz isso. Ambos pertenciam à linhagem sacerdotal, mas no entanto eles não tinham filhos. Olha a informação que o texto traz para nós. Eles eram abençoados por fazer parte da linhagem sacerdotal, mas o texto traz a informação de que eles não tinham filhos. Irmãos, isso só revela uma verdade que muitos tentam não ver ou até discordam. A realidade de que ninguém está livre de passar por lutas, ninguém está livre de passar por provações nessa terra, ainda que seja uma pessoa boa. Nós precisamos lembrar dia após dia que o céu não é aqui. Só lá é que nós teremos sim a eterna paz. Só lá será enxugada as nossas lágrimas para sempre. Só no céu a morte será vencida para sempre. Como diz em Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em outras palavras, irmãos, além de nós não estarmos blindados contra as adversidades, elas virão em maior ou menor proporção para cada um de nós sempre. Esse texto me faz pensar nisso, porque uma família tão piedosa, uma família com uma linhagem boa, uma família com conhecimento, uma família da aliança, uma família do pacto, mas mesmo assim é uma família que está com uma situação difícil. É uma família que está passando por uma prova. Aí nós podemos lembrar do apóstolo Paulo quando diz lá em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará todo escape para que possais suportar. Irmãos, o sacerdote só podia casar-se com uma mulher da linhagem judaica absolutamente pura. E aí a gente percebe, não necessariamente da tribo de Levi, e aí então a gente percebe, olha a informação que o texto traz para nós, considera-se um mérito especial aqui, o casar-se com uma mulher que também era descendente de Arão, como era Isabel, e o texto informa para a gente. A Bíblia nos fala que tanto Zacarias como Isabel, como eu disse, eram pessoas boas, e aí se a gente for pensar, pessoas piedosas. As famílias sacerdotais, mas que sofriam por um bom tempo a dor e o estigma de não terem filhos, apesar das suas orações.
E havia um outro agravante sobre a vida de Zacarias, porque os rabinos judeus diziam que havia 7 pessoas que não podiam comunicar-se com Deus. Olha só. E aqui um historiador e um comentarista traz essa informação. 7 pessoas que não podiam comunicar-se com Deus. E a lista começava assim: um judeu que não tem esposa, ou um judeu que tem esposa, mas que não tenha filhos. Você percebe? Você percebe o estigma, a situação? Os rabinos judeus dizendo isso várias vezes, que para se comunicar com Deus, então, precisava então ter uma esposa e também ter filhos. Eu acho que nós podemos aqui, pensando nessa ideia, trazer algumas lições rápidas para a gente, porque apesar de tudo isso, apesar dessa adversidade, apesar dessa situação de Zacarias aqui e da sua esposa, mas me chama a atenção e pula aos olhos aqui quando eu olho, é que Zacarias foi um exemplo de marido. Irmãos, a esterilidade era uma coisa válida de divórcio naquela época. Mas Zacarias não abandonou a sua esposa, nem casou com outra, como era um costume naquela época. Não ter filhos era um grande infortúnio para esse casal, com a idade avançada, e o texto diz, e até mesmo era percebido com extremo sofrimento, com um sinal de vergonha para eles diante da sociedade. Mas esse casal, mesmo diante dessa situação, e a postura de Zacarias diante dessa situação não foi de abandonar sua esposa. Não foi dizer, não quero mais nada. Mas juntos eles enfrentaram essa adversidade. Juntos eles enfrentaram. Era uma vergonha para a família quando isso acontecia. O pesadelo da esterilidade era tão grande. Mas esse problema fez justamente esse casal buscar ao Senhor. Zacarias é um exemplo, irmãos, para nós, maridos, para nós que apesar da situação, apesar das dificuldades, nós temos que continuar sendo bons maridos. E para nós como família, apesar das dificuldades, nós precisamos entender que nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque Zacarias, mesmo com aquela dificuldade, Zacarias não falou assim, sabe de uma coisa, não quero mais servir, não quero mais ir a cumprir com as minhas obrigações e cumprir com o meu serviço. Zacarias não tem essa postura. Apesar das adversidades que enfrentavam, eram pessoas justas e eram pessoas que serviam ao Senhor. Lucas aqui dá a entender que a causa da ausência dos filhos se deva a Isabel, mas chama de justa, né? O próprio texto traz essa informação. Então a ideia de que ambos andavam juntos diante do Senhor, ambos com vida piedosas, mas eles enfrentavam lutas. Por que eu quero enfatizar isso, irmãos? Porque muitas vezes nós achamos que as lutas, que as dificuldades que nós passamos, é porque algum problema que nós estamos enfrentando, ou algum pecado, alguma situação. Mas aqui nós vemos claramente um homem, nós vemos claramente uma mulher, temente, piedosos, e eles enfrentando lutas dentro da sua própria casa. Às vezes a gente lê, mas a gente não consegue imaginar a complexidade que isso era naquele momento para essa família. Mas isso não fez com que eles abandonassem, isso não fez com que eles parassem de servir, mas, pelo contrário, eles continuaram servindo ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar para os irmãos aqui, e eu espero que os irmãos
tenho percebido é que da mesma forma como a minha família, às vezes nós passamos dificuldades. Talvez a sua família, talvez situações diferentes passem dificuldades. Nós precisamos entender que nós não podemos abandonar o nosso serviço, abandonar a nossa vida piedosa, abandonar o nosso Senhor, por causa das situações e dos problemas que nós enfrentamos. Eu vejo muitas vezes, porque agora eu estou com esse problema, agora eu não vou mais na igreja, agora eu não vou mais encontrar com os irmãos, agora eu não quero, não, eu estou com muito problema. Eu sempre falo lá no Jardim São Paulo que quando a gente está com problema, aí que a gente tem que estar na igreja. E eu vejo algum pastor, hoje eu não vou na igreja, hoje eu estou com um problema. E eu falei, está errado. Deveria ser o contrário, pastor, hoje eu estou com um problema, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou servir, hoje eu vou prestar culto, porque hoje eu estou com problema. Eu estou com problema de saúde, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou. A gente faz ao contrário. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não estou bem, eu estou com a situação, estou indisposto, hoje eu não vou para a igreja. E aí parece que a gente, na teoria, a gente entende que aqui neste lugar, prestando culto ao Senhor, servindo ao Senhor, santificando esse dia, nós somos abençoados pelo Senhor na teoria, mas na prática, às vezes nós achamos que estar aqui, estarmos juntos aqui, prestando culto ao Senhor, é algo que tem que acontecer só quando tá tudo bem na minha casa, só quando está tudo bem na minha família. E aí a gente encontra Zacarias, Isabel, Zacarias um sacerdote que não estava nada bem na sua casa, e ele continuava servindo. A gente encontra ele lá, ele poderia muito bem, eu fui escolhido, não quero, não estou com vontade de ir lá, não quero ir. Fala para outro ir, tem tantos sacerdotes, escolhem outro. Ele, não, eu vou lá, eu vou servir. Mas a segunda parte que eu queria enfatizar e pensar aqui, e aí caminhando e entrando por essa questão da oração e nos chamando a atenção, o texto traz para nós um elemento essencial na oração do povo da aliança. Porque olha, como a gente vê o versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Irmãos, como vimos aqui, o versículo 6, lemos que Zacarias e Isabel eles eram justos diante do Senhor. A ênfase está aqui, vivendo irrepreensivelmente, olha a postura deles. Além disso, eles eram obedientes a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No entanto, como vimos, havia uma lacuna, havia uma situação em suas vidas. Isabel era estéril. A despeito dessa situação e pensando nessa situação, eu olho, irmãos, que apesar dessa circunstância, apesar desse algo pontual com essa família, aparentemente desfavorável, o texto traz para a gente que Isabel e Zacarias continuavam orando. Eles continuavam orando. A despeito do silêncio divino, e a despeito e da aparente ausência da resposta do Senhor, eles perseveravam em oração. Sabe, irmãos, e essa semana meditando sobre isso, isso nos ensina a importância da oração perseverante. Mesmo quando nós não vemos respostas imediatas, mesmo quando a gente clama, e as coisas não acontecem, a gente tem que continuar orando. A gente tem que continuar. Imagine a aparente contradição na vida desse casal, porque eles viviam retamente, mas a bênção de ter um filho era negada. Nessa circunstância desfavorável, ao invés de se afastarem de Deus,
ao invés de entregarem ao desespero. O que essa família faz? Zacarias e Isabel, eles escolheram continuar perseverando em oração. Perseverando, mesmo no silêncio de Deus. Irmãos, isso é tão precioso para nós pensarmos, porque muitas vezes a gente ora uma vez, a gente ora duas vezes, a gente ora três, ora por 6 meses, e aí não acontece, a gente esquece, e a gente não quer mais orar, a gente fala, não está resolvendo, eu vou parar. Oh Deus, muda meu esposo, Deus, transforma meu esposo, Deus transforma minha esposa, Deus transforma meus filhos, Deus transforma lá no trabalho. Mas as coisas não acontecem e a gente para. Eu acho que o silêncio divino pode ser um dos maiores desafios que nós encontramos em nossas vidas de oração. No Jardim São Paulo a gente tem meditado nos Salmos, toda quinta-feira e estudado os Salmos. E é interessante como Davi, em vários Salmos, Davi fala, Senhor, Senhor, o Senhor está calado. Vimos agora, semana passada, o Salmo 69, ele diz, Senhor, eu estou esperando e o Senhor não está fazendo nada. Eu já cansei de tanto pedir, já não tenho mais voz. Ele fala, eu não tenho mais lágrimas de tanto que eu estou chorando e esperando o Senhor agir. E aí ele começa a falar todo o problema que ele estava enfrentando e no final ele diz, mas eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu vou continuar louvando. Sabe, irmãos, eu acho que é isso. Nós precisamos continuar orando, mesmo que as coisas não estão acontecendo. E às vezes é o contrário. Ah, Deus não está ouvindo, não quero mais saber, não vou mais orar, não vou mais buscar. No entanto, aqui o exemplo de Zacarias e Isabel nos ensina que a ausência aparente de Deus, aparente, não é razão para a gente desistir. Eles perseveravam na oração, apesar de todas as vezes eles colocarem diante do Senhor, e por anos e anos, eles não serem agraciados com a bênção de um filho. Isso nos lembra de que muitas vezes o tempo de Deus não coincide com o nosso tempo. E eu acho que é justamente isso que nos traz tanto incômodo. Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora. A sua resposta pode vir imediatamente, mas pode ser que não venha imediatamente. Pode ser que a transformação do seu esposo, a transformação da sua esposa, a transformação dos seus filhos, vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas não é por causa disso que a gente tem que parar de orar, parar de clamar. Talvez nós estamos tão desanimados, porque a gente não está vendo a resposta e as coisas acontecerem. Mas eu espero, irmãos, que ao olharmos para esse texto, um casal que, mesmo diante daquela situação, eles não pararam de servir ao Senhor. Eles não pararam de buscar ao Senhor. Eles não pararam de viver uma vida piedosa, uma vida de santidade diante do Senhor. Eles não pararam de orar. De orar. Eles escolheram confiar na fidelidade de Deus e persistir na oração, acreditando que o Senhor era capaz de superar qualquer situação e atendê-los. Queridos, podemos extrair tantas aplicações para a nossa vida, mas se encontramos áreas em nossa vida onde parece que Deus está em silêncio, onde as nossas orações, elas não foram respondidas como nós esperávamos, nós somos inspirados aqui e orientados por Deus pela persistência aqui de Zacarias e Isabel para fazermos isso na nossa vida. E meu clamor para os irmãos aqui nessa manhã, não desistam, perseverem em oração. Mesmo que as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria, continue orando.
Porque nós temos que continuar orando, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores, de maneira como nós não podemos ver, ou como nós gostaríamos, mas está acontecendo. E aí eu já caminho para a terceira parte, que é justamente o impacto da oração do povo da aliança. Primeiro, as dificuldades, elas vêm. Nós temos que ser perseverantes na oração, independente das dificuldades, independente das situações. Perseverantes. E existe um impacto que vem. E aí a gente olha para a história, diz que um anjo revela que Isabel conceberá e dará à luz um filho, João. Conhecemos essa história. Com uma missão de preparar o caminho para o Messias. Você percebe que isso não era apenas uma resposta às orações de Zacarias e Isabel, mas também a realização das promessas da aliança para o povo. A oração do povo da aliança não é apenas algo pessoal. Não é apenas algo pessoal, ela está conectada ao propósito mais amplo do Senhor, de abençoar outros. E aí me faz pensar que essa resposta de oração que veio para Zacarias e Isabel, a vida dessa criança abençoou a tantas pessoas. Foi bênção, a resposta de oração foi bênção para tantas pessoas. Me faz lembrar do Salmo 67, quando Davi diz que ele pede, Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar outros. Me faz lembrar de Abraão, quando Deus diz para Abraão, Abraão, vou te abençoar. E depois ele para e diz, sê tu uma bênção. A ideia é, eu vou te abençoar, mas através dessa bênção você vai ser bênção para outros. A bênção que Zacarias e Isabel recebeu não foi estritamente para eles. Teve um propósito amplo que chegou até as nossas vidas hoje, de preparar o caminho para o Salvador. Queridos irmãos e irmãs, ao continuarmos nessa jornada aqui na história de Zacarias e Isabel, chegamos a um ponto tão especial que é justamente o cumprimento da aliança de Deus com o seu povo. Porque, irmãos, a revelação divina não apenas respondeu essa oração individual desse casal, mas também conectou a um propósito maior. E é essa a ideia. O anjo portador ali de uma mensagem celestial revela que Zacarias, que Isabel concederá à luz a um filho. Não é um filho comum, é um filho que irá ter uma missão especial, específica, de preparar o caminho do Messias. Aqui então, irmãos, como eu disse, nós somos confrontados com a ideia de que a resposta divina às orações de Zacarias e Isabel não é apenas uma bênção pessoal, mas o cumprimento de uma promessa mais ampla de Deus feita ao seu povo. Talvez a resposta que Deus vai trazer para a sua vida não é específica e restrita para você, mas é para abençoar essa igreja, é para abençoar a sua família, é para abençoar essa cidade, é para abençoar o reino. Nós temos que entender isso. Por isso, irmãos, eu quero concluir dizendo que a história de Zacarias e Isabel nos inspira a abraçar uma oração perseverante, a não desanimarmos, nos inspira a, mesmo confrontados com circunstâncias adversas, a continuarmos servindo, a continuarmos buscando ao Senhor, a continuarmos junto com os irmãos. Nós somos inspirados aqui a entender que o que Deus quer de nós é que a gente sirva a Ele, independente de qualquer situação, qualquer circunstância. E por isso eu clamo aos irmãos, não tenha na mente que você vai servir ao Senhor apenas quando está tudo bem.
Quando estiver tudo bem, eu sirvo ao Senhor. Quando estiver tudo bem, eu vou para a igreja. Quando estiver tudo bem, eu vou orar. Quando estiver tudo bem, eu vou fazer isso. Não faça isso. Está tudo ruim, está difícil, não está com vontade, ore. Está tudo ruim, vem para a igreja servir ao Senhor. Porque foi isso que Zacarias e Isabel, eles fizeram. Que possamos perseverar mesmo no silêncio do Senhor, confiando que a soberania de Deus e a habilidade do Senhor de transformar as nossas situações em algo possível, mesmo que a gente não consiga perceber isso ou imaginar isso. Que a oração perseverante seja a marca distinta da nossa fé. Como família, da aliança, nós precisamos entender que dificuldades vão vir, mas somos chamados a orar, a servir, independente das circunstâncias difíceis, crendo que o Senhor irá cumprir conforme a sua vontade, para que possa ser bênção para o reino do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa história. Obrigado, Pai, pelo registro que o teu servo Lucas, nosso irmão Lucas, trouxe para nós aqui. Deus, de uma família que vivia piedosamente, irrepreensível, seguindo os mandamentos, fazendo a tua vontade, e mesmo assim enfrentava luta, enfrentava dificuldade, mas uma família que mesmo com as lutas, essa família não desistiu. Não desistiu de servir, não desistiu de orar. Ó Deus, que esse mês onde essa igreja está pensando sobre a oração, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, incomode, para que possamos servir ao Senhor, orar ao Senhor, Deus, independente das circunstâncias. Ó Deus, mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira como nós esperamos, mesmo que está tudo em silêncio e nós não estamos vendo a resposta, ó Deus, nos ajude a perseverarmos, a continuarmos orando e colocando diante do Senhor. Ó Deus, faz a tua vontade, assim como a tua vontade é feita nos céus, faz a tua vontade aqui na terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.